Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Felipe e aqui a gente fala de renda passiva e investimentos. Bom, se você gostar do vídeo, gostar aqui do nosso canal, considere deixar o seu like e se inscrever para dar uma força pra gente, tá ok? Bom, o fundo imobiliário que a gente vai falar hoje é o Vinci Logística, tá? O código de negociação dele é o VILG11, VILG11, e a gestora dele é a Vinci. Bom, esse é um fundo que tem 164 mil cotistas, então é um fundo bem grande. Ele é um fundo do setor de galpões logísticos, certo? O valor de mercado da cota hoje está em torno dos R$106 e o valor patrimonial de cada cota está em torno dos R$111. Então é um fundo que está sendo negociado aí com um certo desconto. Vamos dar uma olhadinha para a gente ver o porquê que ele está com esse desconto. Bom, aqui nesse gráfico a gente tem a gestão do fundo mostrando o resultado acumulado do fundo, o resultado gerado por mês e o rendimento distribuído, tá? A gente pode perceber aqui em azul que é o rendimento distribuído. Então, atualmente o fundo está distribuindo na casa dos 70 centavos. O fundo já distribuiu antes, ele cortou um pouco dos rendimentos, certo? A gente pode perceber aqui nesse cinza claro aqui, nessas barrinhas cinza claro, que o resultado que o fundo está gerando, tá? Que no último mês o fundo gerou um resultado um pouco mais abaixo desses 70 centavos. Então é um ponto de atenção, porque o fundo pode ser que ele está queimando reservas, né? Ele está distribuindo das reservas que ele tem, ele não está gerando esses 70 centavos por mês por cota. Então é um ponto de atenção para daqui a pouco a gente ver se o fundo não vai ter que cortar um pouco desses rendimentos, tá ok? Bom, aqui a gente tem uma estimativa de distribuição que a gestora costuma passar. Percebam que a gestora dá uma banda de distribuição. Então, eles falam que nos próximos meses os rendimentos devem ficar a 65 e 72 centavos por cota. Bom, aqui um pouco da rentabilidade desse fundo, tá? Esse fundo é um fundo novo, ele é um fundo que foi criado ali, que ele começou a ser negociado ali em 2019, começo de 2019, tá? Aqui um pouco da comparação dele em relação ao CDI e em relação ao IFIX. Percebam o fundo aqui em azul, que ele está um pouco acima do IFIX, certo? E um pouco acima do CDI líquido. Bom, aqui a gente tem um pouco da ocupação do fundo, que é a vacância, certo? Aqui a gente pode perceber em azul, certo? Que o fundo tinha, em outubro do ano passado, o fundo tinha 99% de ocupação, então era uma vacância muito baixa, certo? A vacância ela tem aumentado um pouquinho, então ela caiu para 90%, 89%, tá? Hoje ela está na faixa de 89%, então o fundo tem um pouquinho mais de 10% aí de vacância. A inadimplência média. Inadimplência são quando os inquilinos deixam de pagar os aluguéis, tá? Então, atualmente está uma inadimplência bem controlada em 0,3%. Bom, aqui um pouco do portfólio do fundo, tá? Primeiro, a diversificação por locatários. A gente pode perceber aqui que a gente tem vários locatários, tá? O maior locatário do fundo é a Tokstok, com 15%. Mas nós também temos outros locatários grandes, como a Netshoes, a Unilog, Privalia, Ambev, Boticário e mais alguns. Aqui os tipos de contrato, né? Então ele tem muito mais contratos típicos, que são aqueles contratos que têm um período mais curto de vencimento, do que os contratos atípicos, que são aqueles contratos mais longos, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho que esses contratos, a maioria deles, vão vencer em torno ali de 2026 e 2027. Aqui os segmentos do fundo, tá? Ele tem 31% opera em e-commerce, 26% em transporte e logística, 10% em alimentos e bebidas e os demais. Aqui é a distribuição dos imóveis por estado, tá? A gente vê que a maioria dos imóveis estão aqui no estado de Minas Gerais, com 37%, 20% dos imóveis desse fundo estão no estado de São Paulo, 17% no estado do Espírito Santo e por aí vai. Aqui é a distribuição por regiões do Brasil. Então a gente tem aqui o Alianza Parque, que fica no estado do Pará. A gente tem aqui no estado do Pernambuco o Parque Logístico, né? A gente tem aqui todos os imóveis que ficam no estado de Minas Gerais, que é o estado onde tem mais imóveis, tá? E aqui os imóveis no estado de São Paulo e 2 imóveis aqui no Rio Grande do Sul, ok? Então aqui dá para você ver que ele é um fundo que tem bastante imóveis, é um fundo bem diversificado. Bom, essa aqui é uma informação importante do fundo, que é a VALT dele. O que é a VALT? É a média do vencimento dos contratos. Então está em 4 anos, ou seja, que a maioria dos contratos vão estar vencendo em torno de 4 anos. Aqui a gente pode perceber que 3% dos contratos vencem esse ano em 2023, 7% ano que vem em 2024, 12% em 2025 e 77% dos contratos vão vencer em 2026. 2026 para frente, né? Então esse é um ponto de atenção do fundo.
Esse aqui é um gráfico, esse gráfico de Pitts aqui, ele mostra o índice de reajuste, né, que são os índices de inflação de reajuste dos aluguéis. A gente pode perceber que 78% do reajuste é feito com IPCA e 22% é feito com reajuste em IGPM. Bom, por último aqui no relatório do fundo a gente tem as imagens dos imóveis, tá? Então se você se interessar de dar uma olhadinha nas imagens dos imóveis para você conhecer um pouco mais, você pode estar vendo aqui no relatório do fundo. Bom, então esse foi o VILG 11. É um fundo do setor de logística, é um fundo muito interessante, mas que é interessante você se atentar aos riscos desse fundo, risco de alavancagem e dos vencimentos do contrato, ok? Bom, vou deixar mais um vídeo aqui para você, caso você tenha gostado, deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu!